Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Abigmael. Benfazeja mais uma vez esta possibilidade entre nós. Benfazeja está entremeado o fazer, o bem, fazeja, que é o fazeja em ação, o fazeja em ação, o fazer em ação. E o fazer em ação está tudo aquilo que possamos comungar aqui. Filhos por excelência desta vida. Filhos por excelência desta vida, todos vós, todos nós. E filhos por excelência desta vida de todos os seres que aqui estão, numa grande multiplicidade. Em camadas, sistemas, em camadas. Donde cada camada, dentro de cada camada, incluindo todas as influências, incluindo todas as atmosferas, incluindo todas as impressões que fazem-se por si mesma, como água e óleo. E neste benfazejo entre nós, no interior deste portal da edificação, pleito ecumênico da verdade, com um distintivo único, muito único, que o benfazejo esteja naquilo que possamos comungar, naquilo que possamos estar revelados, naquilo que possamos fazer valer esta vida e velar esta vida. No montante daquilo que é mais próximo da originalidade, e que esta originalidade possa ser compensada com quanto possamos outros olhos notar o quanto entremeado estamos deste grande mundo lá fora. E este grande mundo entremeado lá fora está intrigantemente entremeado em muitos mais campos de vida e atmosferas de vida ao mesmo tempo, e subsequente, consequente, tudo ao mesmo tempo. Não há uma atmosfera, não há um campo de vida que não esteja entremeado a outros, seja daqueles do maior esquecimento disto, ou seja daquele que brilhantemente se faz e realiza. Por isto, filhos desta vida, da natureza humana e espiritual, razão esta tão dita com uma premência imensa entre todos aquilo que se manifestam, já que esta premência é o máximo do que o portal da edificação possa imprimir e trazer para todos vós, num montante de uma contenção de radiação, que aqui reina o suficiente para estarmos um tanto a mais, um pouco mais ricos, um pouco mais presentes, e o que faz condigno daqui estarmos e de que possamos estar revelados constantemente numa premência maior possível, daquilo que o fundamento de todos os fundamentos, já que não há nenhum ser da natureza humana e espiritual nesta orbe inteira que possa constatá-lo. De que paz para constatá-lo?
Se for mágico e tiver algo que o faz mágico, tem que fazer mágica. E a premissa mágica que vivemos é daquilo que somos sustentados, mantidos. E tudo o reino que está aí agora, que mantém a vida mais orgânica, até todas as outras subsequentes vidas que estão em camadas mais sutis. Tudo isto está entremeado e sustentado permanentemente. E é dentro nisto que pulsa, naquilo que nos sustenta, desta premissa imensa, dia e noite, no quilate de onde vieste todos vós, e no quilate daquilo que vão todos vós, tudo ao mesmo tempo pulsante. Quer dizer o quilate do primórdio de antes de estarem aqui encarnados nesta terra, está aí, vibrante, pulsante. E no que diz respeito ao ser da natureza humana e espiritual, e neste pulsante que trazemos, está distinto de toda a obra da criação, pelo pulsante que há, pela capacidade deste pulsante pulsar. E aquilo que faz pulsar, daquilo que é mais um tanto grotesco, até o mais sutil que atinge-nos, que chega do sutil e vem vindo, e de uma velocidade imensa até uma velocidade um pouco menor, um pouco menor, até que seja esta velocidade de encarnados que estão. Então a velocidade que faz realizar a carne, que faz realizar todos os vossos órgãos uníssonos, naquilo que podem cortar e olhar lá dentro de qualquer observador, para você poder saber disto, com os olhos, com os mesmos olhos de todos os bilhões de olhos, e toda a visão de bilhões de seres que reinam nesta terra, lá fora neste civilizatório, e todos vão olhar os mesmos órgãos do mesmo modo. No quilate disto existe uma velocidade, e esta velocidade é a mais lenta possível. A velocidade um pouquinho maior no quilate de vosso fígado, que faz realizar a obra de vosso fígado, ele é muito maior, um pouco mais do que esses olhos podem notar. Lá, os olhos não podem notar, mas podem ter algo, uma influência que podem saber do fígado. Depois tem uma velocidade um pouco maior, de que é impossível notar com todas as nossas capacidades orgânicas e de encarnados. E depois tem outra, mais sutil ainda. Quer dizer que todas estas camadas, quando não estiverem aqui, quer dizer que vão ter fígado, de uma velocidade distinta. Então esses olhos carnais podem ver o fígado de Abigail, que aqui reina. Podem ver o fígado de algum ser que conheceram muito bem nesta terra, que não estão mais aqui? Não. Mas o fígado reina numa velocidade outra. Carregando nesse entrelaçado e nesse pulsar, constantemente, tudo que veio disto, constantemente. Quer dizer que aquilo que faz pulsar de nosso fígado, ele esteve num lugar da criação tão ancestral em velocidades, como tratamos agora, que é a velocidade máxima daquilo que principiou o vosso fígado, que está entre todos os seres que têm fígado. Então saibam disto. Então a crença que temos do que os nossos olhos podem ver é insignificante. Mas só que como temos esses olhos carnais, esses olhos que estão muito próximos de todos os animais, mas muitíssimo próximo, com eficiência maior ou menor de todos os animais e os nossos olhos carnais. Então, se olharmos para um cão, nós vamos ver um cão e o cão vai também nos ver. E aí por diante. Talvez um cão ou uma fera
pode ver o fígado e comê-lo, como se ele tivesse só naquela velocidade infinitamente pequena, absorver tudo aquilo organicamente e sobreviver daquilo. E tem a outra velocidade do fígado, que interessa a muitos outros seres que podem fazer dele seu alimento. Tudo ao mesmo tempo, e a irradiação premente, que preenche uma matriz de que fez a natureza humana e espiritual, e de que tem um fígado muito próximo de todos os fígados de animais que estão por volta desta Terra, nesta orbe, neste planeta, onde respiram o mesmo ar, onde tem o efetivo de todos os elementos que igualzinho todos vós daqui. E que dentro de todas essas entradas que cada um tem, e de todos os outros seres têm, a diferença é mínima. Uma antena um pouquinho para cá e outra antena um pouquinho para lá, não é mais a natureza humana e espiritual, mas sois todos vós. Incluso que, se puder saber ou querer entender a vida, com este olho que está aí, com este sentimento que está aí, com este fígado que está aí, e tudo mais estará numa velocidade infinitamente pequena. E poderemos ser razoáveis dentro desta velocidade pequena. Podemos ter sentimentos dessa velocidade pequena. Podemos ter conhecimento nessa velocidade pequena. Podemos até gerar e entender do gerar e do conceber nesta velocidade pequena como queiramos. Neste lugar como queiramos, podemos nos desviar um tanto de todo este fundamento que tratamos e nos tornarmos algo que sempre tratamos e sempre vamos tratar. Uma particularidade distinta um do outro. Hein? Esta particularidade pode ter todas essas velocidades que tratamos agora, desde a mais grosseira, mais lenta, até a mais sutil. E dentro disto, temos um casaco orgânico até a terceira velocidade, a quarta velocidade. Já nos desagalhamos disto. E toda aquela impressão que tem desta mais sutil, até as outras um pouco mais veloz, torna-se uma velocidade tão grande que o fígado desaparece. Então a impressão de um fígado encarnado é gigantesca. Não é algo que está cortando e olhando um tipo de órgão. Esse órgão tem uma correspondência do que vão levar na impressão dele, agora de pouco, o que trouxeram, tudo ao mesmo tempo. E podemos apenas olhar para nosso fígado ou ter uma impressão deste fígado orgânico através de um aparelho e olhar para ele. Olhar para o fígado com o olho lento, que olha para o fígado lento. Então tem neste fígado, neste coração, neste pulmão, e em tudo que podeis conceber disto, todas estas velocidades ao mesmo tempo. Só que aqui esta velocidade menor de estar encarnado, ela ganha de todos. E esta velocidade menor está na ciência da velocidade menor. Está em toda a aparelhagem da velocidade menor. Está em todas as relações da velocidade menor. Está em tudo aquilo que podemos entender de companheirismo na velocidade menor. De afeição, do verbo afeiçoar, na velocidade menor. Podemos, dentro desta entrada, de que tem 7 velocidades multiplicadas por muitas velocidades, estar dentro dessa velocidade menor da natureza humana e espiritual, que todos compreendem muito bem juntos, sabem muito bem juntos, discordam ou não discordam, mas muito tudo é parecido, porque está numa concordância civilizatória.
Então, porque já que Abigail traz todas essas notícias dizem que numa segunda velocidade tudo é diferente. Então, numa segunda velocidade, o que podemos sentir é tudo diferente. Mas vamos dizer que tenhamos uma revelação disto e temos um chamado para poder ter contato com a segunda velocidade. E vamos também saber que podemos ter um contato com a terceira velocidade. Se for encarnado, é um milagre. Então, nesta terceira velocidade, tudo este entremeado deste olhar na primeira velocidade pode ser extremamente enganoso, em caminhos enganosos do que? Apenas de algo. Do esquecimento que, em primeiríssimo lugar, o Pai que nos sustenta, não porque Ele está a alguns quilômetros ou não, Ele está ativando cada átomo, cada molécula. Dentro desta velocidade bem pequena e outras, todas elas. Quer dizer que quando desencarnar, imediatamente já estão na segunda. Tanto que o fígado fica invisível. Então, como sempre tratamos aqui, sendo um tanto sarcásticos, de que nosso fígado, quando for para o outro lado, será um fígado fantasma, um coração fantasma, um cérebro fantasma. Quer dizer que quando estiverem proximamente, sim, muito proximamente, tão proximamente dentro da entrada que tiveram, ou que seja, estando na metade ou um pouco mais, e de que vão ver que o fígado continua. Vão ver que todos os atributos do verbo continuam, tudo continua. Esta velocidade maior traz uma invisibilidade. Esta velocidade maior, o tempo é maior. Então, nesta velocidade maior, um pouco mais, poderão estar em algum lugar por 100 anos, 200, 300. Ou poderão vir logo e retornar para cá nesta velocidade menor. Então, tudo que possamos ter, saber, conhecer, sentir, numa velocidade única, desta que aqui está, deste reino, podemos estar profundamente enganados, tendo a certeza absoluta do verbo certificar que estamos nada disso. Vamos lutar por ele até o fim. E quando estamos nos agrupados dentro disto, nós lutamos até o fim bem agrupados. Se estamos num charco, e todos estão no charco, e o charco é natural do modo que se vive, porque nasceu no charco, cresceu no charco, ficou grande no charco, e todos entendem no charco. Então, quando alguém vai sair do charco, pega-nos pelo pé e traz de volta para o charco e fala, mas este é seu lar e sua casa. De que tamanho poderemos certificar todos os habitantes da natureza humana e espiritual? Sendo que tudo que trazemos, as reminiscências que trazemos, porque não existe nada a partir de agora. O que existe a partir de agora é tão insignificante que não vale nada. Todas as reminiscências que nós trazemos em todas as velocidades ao mesmo tempo. Então, se na segunda velocidade há algo que trazemos, ela refletirá de modo que vamos entender na primeira velocidade. E como poderemos entender na primeira velocidade uma segunda velocidade a mais? Então, os grandes místicos, seja de qualquer parte deste mundo, que tiveram a visão da segunda velocidade a mais, a visão da terceira velocidade a mais, e quando chegam na quarta velocidade, então eles veem um entrelaçado absoluto e total. E aí eles trazem, e sabe quem vai ver o que eles trazem? A primeira velocidade. E o que a primeira velocidade vai dizer? Que um místico viu todo o entrelaçado kármico da natureza humana.
todo tecido que não acaba nunca, e de que vai e flui, e pulsa, e pulsa, e pulsa. Aí, este lugar aqui, que tem uma tendência natural de trazer algo do que significa este pórtico, portal da vivificação, um pórtico, que quando abre-se a porta, a intenção máxima é aquilo que vivifica, traz vida espiritual da potência divina, e que possa, isto da contraparte, mortificá-la. Quer dizer que neste permear civilizatório, ele é tão absolutamente chamativo, totalmente chamativo, com uma velocidade bem pequena, que ela fica como se fosse verdade total em todos os cantos. E fazemos nossas intenções de vida nesta velocidade bem pequena. Nos entrelaçamos nesta velocidade bem pequena. E quando nesta velocidade pequena, na entrada, principalmente fundamentalmente, da concepção, e entendemos na velocidade pequena que aquilo é nosso, e nós apertamos o botão e realizamos para nós, e isto utilizamos como queiramos, saiba, e lá é um lugar, o único lugar que tem a segunda velocidade. Entramos no reino da segunda velocidade, saímos dela e voltamos para a primeira velocidade. Entendemos o que quisermos daquilo. E se tivermos a revelação de que a maior fonte do mundo dos encarnados e mesmo dos outros, que essa é a fonte máxima da vida, e de que eu aproveito o máximo daquilo que possa vivificar, ou estar sob o jugo daquilo que toma. Então todos os místicos, muitos, viram isto e disseram que por um caminho, por uma jornada espiritual, isto teria que estar numa evidência máxima. Porque todo intermear está ali. Toda a combinação disto pode estar numa combinação de atmosferas, onde a segunda velocidade faz uma segunda velocidade muito maior, tanto que é algo inacreditável, e lá entrelaça atmosferas. Nunca mais é igual. A Bigmael, mão voltada para cima. Isto é uma revelação. Não estamos querendo que entendam. Entender ou não entender não vale nada. Saber diretamente disto vale muito. Todo entremeado do mundo está muito fundamentalmente nisto. E tudo entremeado nisto, ele é tão imenso que rapidamente ele desaparece e fica neste montante. E aí é uma questão de tempo para pisar outra vez no outro mundo. Então notem bem todos vós que entremeado há. Então, tudo aquilo que tratamos como um rito de passagem, tudo daquilo pulsa com isso que está aqui. Todos os seres que estão neste intermediário, dessas atmosferas, se intercomunicam. Então existe algo para que todos vós saibam. Um místico sabe que temos que ter uma potência imensa deste segundo corpo que aparece para nós no primeiro corpo e leva-nos para um intermediário, e lá no intermediário acontece tudo. Depois voltamos para a primeira camada, contamos uma história linda e bonita e vai fazer valer a nossa vida. Levante a mão aqui que não seja, que depois de algo nunca mais foi. Nunca mais. Nunca mais. Só que nos acostumamos com isto. Então podemos nos acostumar organicamente, sair de um continente quentinho para ir para um continente gelado. Nos acostumamos. Mas isto é orgânico. Então a Bigmael está tratando de algo místico. Algo místico quer dizer que quando
Um ser procura um mestre porque ele tem uma premência do espírito infinitamente maior do que toda a premência do mundo. Ele está acumulando algo, que é isto que tratamos. E se nesta jornada com este mestre, o mestre fala, olha, está vazando. Se não parar de vazar, encerra-se o caso. Quantos casos estão encerrados neste mundo? O que é um caso não encerrado? O ímpeto pelo divino. Mais do que qualquer coisa nesta terra. O ímpeto pela revelação disto. O ímpeto de retorno. Porque nisto que estamos atolados e daquilo que entendemos que aquilo é, o atolado não existe. Fazemos o entendimento de que o atolado é aquilo que podemos ter todas as intenções do mundo e fazer valer que quando atola muito, existe uma grande invenção que desatola-nos um pouco. Então, o que tratamos é muito simples e tratamos de velocidades. Cada velocidade é uma equação exata. Estarão em outra velocidade. Esta velocidade permite muitos e muitos anos de vida, muito mais do que aqui. E com todas as impressões daqui. Então, se algo da nossa entrada emocional atinge uma outra entrada, e essa outra entrada orgânica está no outro ponto de entrada, ambas vão abraçar-se constantemente. E aí, numa dessas circunstâncias, podemos ter um fígado muito doentio. Um fígado muito doentio, ele nos deixa com um humor doentio. Ele nos deixa um pouco impotente neste mundo. Quer dizer que nós estamos mostrando o entrelaçamento. Mas olhem, então, há muita literatura mostrando o fígado. Mas se não quiserem olhar a literatura, vejam o fígado nas prateleiras. É aquilo. Mas quando existe um animal que é muito distinto das velocidades que ele possa ter, existe uma velocidade e outra. E naquilo que mesmo nesta velocidade menor, de que uma equação perfeita, de uma dinâmica perfeita, e de que é indiscutível, a menos que coisas terríveis aconteçam com esses animais, mediante a natureza humana espiritual. E ele recepciona no fígado uma dor intensa, que está numa das entradas deste animal. Este fígado recepciona aquilo. E muitas vezes, ao comermos o fígado, recepcionamos também. Muito sutilmente, como se nada existisse, muito, extremamente sutil. Qual o endereço de tudo isto que tratamos? Que dentro tanto esquecimento, o que quer dizer? Não é o esquecimento de vosso cérebro, não é o esquecimento de vossa matéria, de vosso cérebro, não é o esquecimento emocional, é o esquecimento da fonte de que vos sustenta. Não se sustenta um ser, nem um fio de cabelo, nem uma gota de lágrima, nem uma gota de saliva, nem nada, nem uma gota de suor. Quando isto tiver uma evidência máxima, quando sairmos daqui isto desaparecer, é que estamos em esquecimento profundo do fundamento. Ficamos algo independente. E neste aquilo que é independente nos encaixamos associativamente no mundo, quer dizer, no entrelaçando de todas as relações.
atávicas de sobrevivência, de tudo aquilo que possamos sentir, sentimos coletivamente, não conseguimos saber do que é a potência de sentir original. Mas todos são assim, e todos que equivocam-se assim. Então isso não é pertinente ao sofrimento, é pertinente a uma alegria. Meu Deus, meu Pai. Então aquilo que nos sustenta, a fonte geradora que nos sustenta, é equidistante daquilo que faz possibilitar o vosso coração bater, equidistante a todo o reino, equidistante da fonte original e a distância onde está. Não tem daqui para lá. Puxa vida, onde a vida é, e ela se manifesta. Então, quando lá fora falamos, olha, como estáis vós? A minha vida está assim. Vossa vida está assim? Como? Então, se a nossa vida está assim, de que aquilo que em desespero estamos nesse grande mundo, por uma busca imensa e total, dia e noite, na medida disto, é o esquecimento. E se temos algo, e sempre tratamos aqui, então, tem uma ordem, dentro desta ordem tem uma fidelidade, e dentro desta ordem, dentro desta fidelidade, existe capítulos e páginas que encerram um capítulo. Esta é a primeira página de um capítulo. Só a partir desta revelação que tratamos agora, vamos para a segunda página de um roteiro de volta. Depois vem a terceira página, até chegar não sei quanto, aí para o segundo capítulo. O segundo capítulo não estarão mais aqui, estarão na terceira velocidade. Mas se alguém nesta terra puder realçar isto enquanto encarnados, e ter a revelação disto enquanto encarnados, então vamos dizer que é algo extraordinário. E sabermos que é uma questão de tempo para cada um de nós, naquilo que intentamos nesta velocidade menor, mas uma questão de tempo insignificante. E é uma questão de tempo de tudo que podemos manifestar nesta terra, construir, ou seja, o que for, é insignificante. E de que esta ordem de que a Abigail trata é que não há por que jamais serem miseráveis. Porque o miserável está catando lixo. Então o esquecimento é profundo, em desespero e de fome está catando lixo. Então nós precisamos ter uma medida exata de prosperidade e fim. Se aumentarmos, duplicarmos, triplicarmos, é uma questão de tempo. E o apogeu da prosperidade, como a Abigail trata, mas recordando, a Abigail faz parte da grande fraternidade branca, de que absolutamente, quase totalmente, está na segunda velocidade para frente, com pouquíssimos em ação nesta terra e neste mundo inteiro. Porque aqui a essência da grande fraternidade branca é o que estão vendo agora, sempre a manifestação do Espírito e discípulos ardentes. E a prosperidade tem algo que dentro do nosso esquecimento, ela se transformou que temos uma impressão de que precisamos muito, muito em ação, de todos os nossos músculos, de tudo o que é possível de nós estar em ação para que a prosperidade exista. Então saibam, as diferenças de prosperidade nesta terra entre os seres
está naquilo que eles trouxeram da terra, para esta terra, não de músculo, nem mesmo de cérebro. Trouxeram por teste. E a prosperidade veio. E quando a prosperidade veio, ele disse, olha, eu sou próspero, a minha vida é essa, eu me manifesto assim, virou ele. Olha que calamidade. Pegamos dinheiro emprestado, não precisamos pagar nada, precisamos apenas fazer com que aquela prosperidade se multiplique. E a prosperidade que se multiplique, num intento onde ela possa fazer seu curso, onde nessa manifestação ela inclua aquilo que não escraviza, mas liberta. Esta é uma equação exata. Então todos agora, numa velocidade, da segunda velocidade só apenas, está esse recinto entre nós. E olha que esse recinto entre nós, e essa velocidade jamais, tudo fica muito distinto de todos os nossos intentos nesta terra. Por signo de algo de seres da quarta velocidade, que o fígado não precisa mais, nem nenhum órgão, fica translúcido, mas são. Como pode que ser que são sem fígado? Esses seres têm a potência de fazer um cerco entre nós e todos os seres que estão aqui, que se disser o tamanho eu não poderia saber, se quantos metros ou léguas poderia ser. E há milhares de seres disto. E todos um pouquinho a mais nessa segunda velocidade. Então vão dizer assim, Abigail, mas lá no portal da edificação, que acontece um pouquinho dessa segunda velocidade a mais. Mas quando eu vou para o mundo, ela some porque foi consumida. Mas como somos muito trapaceiros, então não falamos que ela foi consumida dentro do própria corresponsabilidade de nosso traçado. Foi o mundo. Então podemos ter todas as justificativas mais trapaceiras possíveis. A não justificativa significa que temos uma revelação. Meu Deus, meu Pai, aonde estás esvaziando? Mas aí nós temos uma revelação que onde está esvaziando, quando ela existe, nós estivemos lá, nos abraçamos lá, e assinamos contratos lá. E aí vamos dizer assim, e agora? Então nós não fomos encarcerados, não fomos pegos pelos cabelos, nós assinamos muito. E quando entramos na segunda velocidade um pouco e assinamos lá, aí está assinado. Rubricado. Se isto, na opulência disto, trouxer para a Terra algo de que possa ser libertador, é extraordinário. Aí é uma obra, a grande obra que possível nesta terra. Consortes lúcidos do que representa esta parte e da potência que possa representar isto. E de que tamanho esta lucidez pode ter seu caminho natural, de onde não vai trazer os inconformismos nem a escravidão.
tudo que trouxeram para essa grande civilização, dentro de toda a hipocrisia e dentro daquilo que possa arrebanhar e de que possa tomar para si, de um modo ou de outro, e de que trouxe para o mundo algo como um tratado de pecado e comportamental. Não falamos de pecado e nem comportamental. Estamos falando onde somos imbecis e perdemos preciosidades que vamos precisar para retornar. Falamos de recursos, falamos de ciência. Então, não falamos de pecado. O pecado é o esquecimento que faz o pecado. Tudo aquilo que possa dizer como castigo ou pecado, ou comportamental, significa que tem um jeito. Podemos pedir perdão, podemos orar por aquilo, podemos tanta coisa, e nos dão de graça também, numa parte de que podemos sustentar organizações gigantescas, num modo gigantesca que estão por toda esta parte desta terra. Se fosse comportamental, então teríamos aqui uma lista de comportamentos. Este sim, este não. Este sim, este não. Se estamos tomados pelo esquecimento, não há lista. Nem deslista, nem de nada. Vamos pelo apreço daquilo que entendemos de nossa vida. E retornar para algo. Olha como estamos aqui. Instinto. Quer dizer que o instinto, se sabemos que temos um terreno que tem muitas feras e temos um instinto, vamos pisar com toda a cautela. E isso por disso e tudo. Isto não é comportamental, é instinto. Então não podemos fazer um mapa, ande 2 passos à esquerda, 3 à frente e 4 na lateral. Não funciona. Instinto. E o instinto quer dizer que quando perdemos o instinto original, o mundo nos dá o instinto dele, como regras. E nos empresta tudo em catálogos, em literaturas, dentro do judiciário ou dentro de todos os órgãos que constam a lei. Ora, a lei, já disseram, né, nesta terra, poderiam dizer também que tudo isso que tratamos aqui desaparece. Aquilo que desaparece é porque nós mesmos apagamos como a borracha, porque não nos interessa, nem um pouco. Isto é uma revelação. Tem uma borracha automática, que tudo aquilo dentro de nós, que tudo aquilo que não nos importa, já que haverá de ter uma grande revolução em nós mesmos, é apagado. Aí nós não lembramos de nada daquilo, apagamos instantaneamente, como apaga-se as luzes. Existe um critério dentro da fidelidade do portal de unificação de todos aqueles que se manifestam, é trazer o possível, no linguajar possível, no manuseio possível, do que é muito natural nesta terra e de que é comum a todos. Mas tudo que é comum a todos faz parte de todos os verbos que o façam. Então nada é comum.
Porque o que poderíamos ter uma vibração deste apagador que faz apagar da nossa lousa. Então é muito simples. Como estamos numa velocidade um pouquinho maior, e quando retornarmos à velocidade menor, bem menor, ela se ajusta automaticamente e não inclui o que tratamos. Lá não está incluso. E vamos atravessar o portão e vamos lá. Não tiramos nenhum informes. Utilizamos todas as regras daquilo que colocamos em nós e utilizamos elas constantemente, 24 horas por dia. Toda a naturalidade desaparece, toda a novidade desaparece, todo o instinto desaparece. Então saibam todos vós, em primeiríssimo lugar, o Pai, sois um milagre, a contento, alinhado, fora disso, neste disparis, neste algo que acontece, que tomamos por particular, este milagre, ficamos empobrecidos, já que quando tomamos para nós nesse particular, pisamos em cima de jacaré, perdemos o instinto, não somos mastigados por jacarés, mas por coisas invisíveis, parecidas com jacarés. Abigail tem um dedo um elemento máximo que é possível, aquilo que não oxida nunca, aquilo que traz em si a eternidade. E daqui tem a vigência de que tudo que se buscava lá em séculos atrás, na alquimia, era trazer de minerais, de algo pobre, fazer ouro. É disto que tratamos aqui. Então aqui é um lugar da alquimia. E tem um mineral precioso. Então o que significa isto? Significa que vamos pesar isto e traduzir alguma moeda e de que podemos gastá-lo o suficiente. Isto representa que intentamos isto. E isto, não nada possa consumi-lo. Não é consumível. Então esta é a grande alquimia para todos nós. E para milhares de seres aqui, principalmente, que é o fundamento deste portal, para milhares e milhares de seres que aqui estão, muito mais do que os encarnados que possam aqui estar. Já que lá, dentro de todas as atmosferas e camadas, há uma imensidade de seres que querem esta alquimia, transmutar o barato no caro, naquilo que ele persiste, que não vai acabar. De outra forma, poderíamos criar comportamentos, como poderíamos acelerar, corromper a todos vós, com medidas mais inescrupulosas, de melhorar isto ou aquilo, ou de melhorar comportamento, ou de melhorar isto ou aquilo. E isto, quando se traz para melhorar, multiplica-se e pode encher basílicas de milhares de seres. Então poderíamos trazer um modo de tirar os pecados. E tem uma fórmula para isso, mas olha que maravilha,
uma organização que tira os pecados do mundo. Alquimia, filhos desta vida. Transmutar aquilo que é pobre, aquilo que não vai persistir, que vai ser corroído, que vai desgastar-se por algo que vai persistir, que vai ser o suficiente para o retorno que precisamos. E o retorno que precisamos é que temos uma totalidade de entrega, de entrada, que ela totaliza-se e faz-se cada vez mais iluminar, e quanto mais isto, mais reencontramos o que ilumina, e reencontramos o nosso caminho, e reencontramos nossa jornada. Então vamos dizer que a fidelidade deste portal não está na primeira camada lenta, a fidelidade está na segunda camada permanente, onde praticamente estamos entre estar aqui ou lá, não vai fazer diferença nenhuma dessa velocidade um pouquinho maior que a segunda. Nesta segunda velocidade, que é um pouquinho maior, já existe um tipo de eternidade, um pouco de eternidade, mas com fígado, coração e tudo mais. Impressões da vida, todas as impressões e marcas possíveis daquilo que entendemos em nós e manifestamos. Assim, num período distinto, num período terreno, civilizatório distinto, marcado epicamente, e que se repete civilizatoriamente, onde as intenções são das piores possíveis. Num traçado de um épico crístico. Que tamanho é o esquecimento humano? Conquanto tudo isto, repetindo mais uma vez, dentro da possibilidade máxima da fidelidade do portal da ficação, que está no segundo, terceira e quarta velocidade. E nesta velocidade, nesta fidelidade, se a Big Mael não estiver totalmente na segunda e na terceira, não poderia estar aqui se manifestando jamais. Tudo que se manifesta nesta terra da primeira velocidade e se manifesta por ela, está incluso mortificação. Existe um fundamento e de que todos nós recitamos, trazemos para todas vós e faríamos para sempre. A menos que isto, de qualquer um de vós e todos que estão aqui, realizar esta obra, desta passagem que trazemos. Quando algo que quer alquimia, que quer trocar o nada por ouro, e tem um ensejo máximo por isto, do que significa esse ouro, muito mais do que este ouro, deste metal, é nossa natureza humana e espiritual, é o retrato máximo do Criador e de que possamos manifestá-lo. Sempre tratamos disto,
Quando nesta alquimia algum ser, em detrimento disto, tiver um ímpeto não comportamental, porque ninguém tem ímpeto comportamental, nem por obrigação e nem por nada. Um ímpeto que vem das entranhas desta velocidade da outra. Sempre vai vir uma passagem, não que precisa ir para algum lugar comportamental. E por instinto disto, existe, está revelado, estará para todos nós, que é uma passagem. Esta passagem está na segunda velocidade, no mínimo, para a terceira velocidade. Ela se apresenta e tem uma porta. Quando temos a digital da potência do Pai em nós, suficiente, porque muito menos está esvaziando no mundo, como em algo épico, crístico, deixe os mortos enterrarem os mortos. Caminhemos entre os vivos. É isto que tratamos? Quando existe uma digital desta potência, esta porta abre. Mas quando nós estamos na segunda velocidade, é um pouco desta que todo mundo está em uma outra muito maior, já que a velocidade máxima, maior de empuxo, de levar para dentro é imensa, numa velocidade inconcebível, ele adentra primeiramente no espírito do descanso. Porque a necessidade máxima, o ímpeto máximo, a dor máxima de que pode existir na natureza humana e espiritual de tantas jornadas. Um cansaço extremo. Acomodado esse cansaço nesse grande civilizatório que tem todos os lugares, todos os leitos possíveis, mais amenos, mais confortáveis possível, e tudo que é possível para que esse descanso esteja. Neste lugar que adentramos agora, no reino do descanso, ele é tão absoluto. E numa velocidade muito maior, que na velocidade muito maior temos a capacidade de sentir, de pensar e de saber, inacreditável. E sabemos que chegamos no céu. Quando chega-se no céu, só por um rito de passagem, de descanso total, temos algo que surge espontaneamente, que é a gratidão, na mesma velocidade imensa, direta. O filho com o pai, nesta passagem, e este é um rito de passagem que nós estamos tratando, né? Quando conjugado, o descanso com a gratidão, imediatamente entramos no reino da oração. Nossa, a oração não está em algum lugar, não está comportamental que vamos ajoelhar um dia, não está em nada disto. Ele é absoluta. Oramos porque existe em nós uma entrada, que na totalidade dela nós somos a própria oração. Para sempre. Quando entramos em oração, neste rito de passagem, olha como a velocidade nossa aqui está. Então não pense que alguém inventou essa segunda velocidade para todos nós. Não existiria como um ser vivente se todas as velocidades não estivessem concomitantes. Estamos loucos e enlouquecidos na primeira camada. Nós estamos extremamente trapaceiros, devastadores na primeira camada. Copuladores imbecis na primeira camada.
difamadores na primeira camada, não o vizinho, todos nós, todos encarnados nesta terra, contanto que, menos aquele que esteja revelado disto. E quem está revelado disto não chegou no céu, e não nas entranhas da oração. Ele prepara e tem a intuição de onde o jacaré está, e não pisa. Há 3 vertentes, como tratamos aqui. Nesse estado de oração, a oração diz que em si mesma estamos sendo recheados, estando repletos deste atributo do Criador, que quando este atributo do Criador atinge-nos, a soberania disto, não tem nada que é possível maior que isso. 3 vertentes. A primeira vertente, que inclui a visibilidade para todos os seres que estão e também todos os seres invisíveis que estão aqui. Porque para cada um que esteja aqui, incluso a Big Mael, incluso este que está sendo intermediário, todos nós, virá alguém fantasma, que mora na segunda velocidade, invisível aos vossos olhos, mas que tem fígado, tem coração, tem impressões, tem tudo que é possível, mas tem algo para poder entrar aqui. Não, os bolsos está vazio de qualquer malignidade, porque jamais entraria para cada um de vós. Então pode ser alguém tão próximo, que estiveram próximos nesta vida, pode ser outros seres que estiveram próximos em outras vidas, e assim por diante, porque algo incompreensível que está dentro de algo, dentro dos seres que são concomitantes, para cada um de todos nós. Então, mãos para cima, não como comportamental, apenas para termos dignidade de trazer estou pronto. E cada vez mais vamos poder sentir uma eletricidade nas mãos, pequena, mas está se ampliando aqui. Estão concomitantes numa velocidade maior, que significa uma potência de Deus em nós maior, com um ser como qualquer um de vós, percorrendo sinais em atmosferas, seja o que for, porque são muitas, mas teve a potência de aqui estar. O que diria para este ser, que está aqui porque exatamente queria estar próximo, de que exatamente cada um que está aqui? Em primeiríssimo lugar, estão em gratidão profunda, porque somos tão relaxados, que estamos para lá e para cá, em devaneios múltiplos para todo lado, que jamais poderia chegar perto e estar tão próximo o suficiente para falar e ter gratidão. Quero ter gratidão, mas não consigo. Quem será? A segunda vertente são aquilo que entendemos como guias, que são
sempre tratados como guias, todos, por algo que ninguém compreende também direito. Sempre salientamos um guia, mas sempre salientamos de um modo enganoso. Um guia não é um ser que vai tirar obsessões, não é um ser que vai dar a alegria ou a satisfação de que precisamos neste mundo, sendo que um guia sabe que vai se afastar ainda mais do que estão perdidos. Um guia simplesmente é aquele que, quando estamos perdidos, ele sabe o caminho de volta. Apenas isto. E um guia, não existe um guia para cada um. Cada guia está sob alguma regência dentro de alguma irradiação. E aí esta regência dentro de uma irradiação está todos aqueles que ele possa ouvir dentro de um chamado. Então o guia não está aqui batendo em vossas mãos, em vossos ombros, mas salientando que um guia pode, dentro da irradiação e da particularidade dele, dizer: filhos desta vida, quando estiverem perdidos, me chama. Mas nós vamos dizer como todos fazem: se estamos perdidos numa floresta, é simples, estamos desesperados, porque vamos morrer de fome e de sede. Aí chega um guia, que é dessa mata, e nós só faltamos beijar todos os pés dele, e ele diz: siga-me. E saímos do outro lado, estamos sobreviventes. Estamos a uma velocidade menor. Mas um guia numa velocidade maior, quando ele se aproxima e bate nas nossas costas, e nós falamos: estou perdido, guia. Ele diz sim, acompanhe-me. Aí vamos dizer assim: não dá para esperar um pouco? Como vou abandonar tudo isto? Aí ele está esperando. Sempre será um guia. Terceira vertente: seres da natureza humana e espiritual, do dom específico da cura, daquilo que está entre segunda e terceira velocidade, pode aprofundar-se e saber instantaneamente o que precisa. E dentro da lei daquilo que posso curar. Se não houvesse a lei, e eles pudessem curar tudo daqui, sairíamos daqui e iríamos para o céu, porque iria curar todas as chagas da primeira, segunda, terceira, quarta, e vão indo embora. Faríamos uma fila para o céu. E a Big Mael também. A lei é a lei. Se não fosse uma equação, não estariam encarnados nesta terra, porque é a lei. Então, se algo traz um impulso dentro da lei para estar aqui, estarão aqui. Haverá de revelação aqui. Então, instantaneamente, para cada um, muito naturalmente, dentro da possibilidade do verbo que se expressa, que todos tiveram um verbo que se expressa para este momento, eles podem atingir muito mais do que pode este verbo expressar, de uma dor superficial, ou disto ou daquilo, aprofundarão do modo dentro da lei, depois virá para a superfície, virá no indício, num empurrão, num acontecimento. Assim sendo, cada um de vós tem o direito. E dentro do verbo intentar, para outros seres que não estão aqui, e de que é sabido que está em vós, que em vós tem o ímpeto de realizar a obra, de intentar que o façam, e ser atendido dentro da lei.
estamos nesta velocidade, segunda velocidade. Ela é rápida, muito mais rápida do que a última que está neste mundo, muito mais verdadeira, muito menos trapaceira. Num ímpeto, sabem, filhos desta vida, a Big Maior já passou por esta passagem. Então a Big Maior não mora na passagem. A passagem está para nós num rito de passagem, como se fosse o nascimento de uma criança. Está num rito de passagem máximo, e depois ele sai de lá. Mas é tão grande, que possivelmente não voltará mais para trás. No ápice disso, naturalmente, não como comportamental. É a consagração, já que a consagração é a finalização de uma obra, é uma finalização de uma estadia, é uma finalização. E a consagração diz que consagra principalmente, fundamentalmente, do ápico crístico, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, numa magnitude maior do que todas as magnitudes possíveis. Sendo que esta consagração é tão antiga quanto a capacidade do homem, da soberania da natureza humana e espiritual, acordar, despertar, revelar-se e fazer um caminho de volta. Podem abaixar as mãos. Essa velocidade maior, que aqui estamos na segunda velocidade, um pouquinho maior, e não existe lá fora, porque lá fora consome-a. Se temos a revelação disto, e dos atrelamentos e dessa responsabilidade enorme disto, temos um apêndice. Já não estamos atolados em esquecimento. Quando isto acontece, um guia pode bater a vossa omoplata. Algo que possa vir de uma voz, de outra velocidade. Pode muita coisa. E o que faz? Impelir de que isto não exista mais no civilizatório, é que o civilizatório faz-se na medida de que recepcionamos 100, damos 90 e ficamos só com 10, que não é potência para nada. Quando sabemos disso, então sabemos que podemos negociar com esse civilizatório e temos um horror suficiente, estremecemos o suficiente. Ou tomamos ele como regra e vamos caminhar por todo este mundo, todos os confortos possíveis. Podemos tudo, a cada esquina, tudo. Ele nos chama a cada esquina e toma um pouco. Por isto todos os místicos, toda a alquimia tratava exatamente disto. E Cristo trouxe isto, o que o mundo consome. Ele traz esse esquecimento. E na pólice disto, do que ele possa ter trazido, deixado um traçado, que diz que o seu próprio corpo com o seu próprio sangue, significa na pólice que o seu próprio corpo e o seu próprio sangue eram divinos perante o Pai e podiam produzir uma passagem. E dentro desta passagem estava muito claro, dentro desta taça da consagração, daquilo que separava, despermeava um pouco a escuridão e a luz.
Todos esses seres que em cada um estão aí, até a consagração final, até depois voltarem. O que eles trouxeram? Será que o que eles falaram estará em algum indício para todos nós? Será que está pertinente a algo? De que somos tomados de nós mesmos, que não cabe nem um cálice de uma gota? E saibam também que num simples abrir e piscar de olho, estamos na segunda velocidade. Ficamos invisíveis, ficamos fantasmas e queremos desesperadamente entrar em contato com algo. Este algo está por todas as partes, vira de lado, de ombros e tudo. Nem em sonho, nem nada. Não dá nem uma pólice de possibilidade de reencontrar-nos. Salve, filhos e filhas.